Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Olá, Abertinhos e Abertinhas! Abertinhas! Sejam muito bem-vindos ao mês especial do orgulho LGBTQIAP+, do Porta Aberta Podcast. Ó, galera, esse mês é super importante, pois ressalta a visibilidade da comunidade LGBTQIAP+, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Durante muitos anos, essa comunidade foi invisibilizada por simplesmente existir. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa se fortalecer. E se você quiser entender melhor por que junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIAP+, vai lá no nosso episódio número 32 com o advogado Renan Quinalha, que olha, gente, tá maravilhoso. Renan explicou tudo direitinho. E pra esse ano, Brasil, esse ano a gente resolveu fazer o quê? Uma coisinha um pouquinho mais especial, e a gente fez alguns episódios pra você entender melhor o que significa cada letra da sigla. Pois é, não sei se você sabe, mas pra gente chegar hoje na sigla LGBTQIAP+, aconteceram algumas mudanças já na sigla, né? Então, Pri, dá uma contextualizada aí nessa galera dessas mudanças. Bora lá, Brasil. Bom, é o seguinte, lá nos primórdios, muitos e muitos anos mesmo, existia aqui no Brasil o movimento homossexual do Brasil. Ou seja, essa galera aí entendia que lésbicas, gays, bissexuais e transexuais eram todos homossexuais. Colocava todo mundo dentro dessa categoria. Já nos anos 70, houve um processo de popularização do termo entendidos para se relacionar a gays e lésbicas. Já nos anos 80, a sigla começou a ganhar forma com a popularização de novos termos, que seria o GLS, né, para gays, lésbicas e simpatizantes. Porém, esse termo não conseguia contemplar toda a população LGBT+, e vou te falar até mais, tá? Ela acabava excluindo mesmo mais do que incluindo. Então, com a retirada do S, que também foi uma coisa importante, porque o S, na verdade, o simpatizante eram os héteros que apoiavam a causa. Gente, por favor, né? Não mais que obrigação. Então, deu-se entendimento ali que eles não eram protagonistas no movimento. Nos anos 2000, veio a sigla GLBT. E a partir de 2008, uma nova e boa mudança foi considerada, pois quem acabava tendo mais voz política eram exatamente os homens gays. Mas as mulheres lésbicas eram aí um elo um pouco mais frágil, então teve a troca das posições das letras, motivada para dar maior visibilidade às mulheres lésbicas e também promover a equidade de gênero. Isso aí ao longo dos anos foram chegando mais algumas letrinhas aí, foi aumentando essa sigla até chegar à sigla que a gente conhece hoje, que é o LGBTQIAP+. Então bora para a primeira letra dessa sigla, que é representada pela letra L. Você já parou pra pensar, Brasil, nos desafios que as mulheres lésbicas enfrentam? Pois é, para dividir com a gente as causas da letra L, convidamos a cantora Márcia Castro. Bem-vinda, Márcia! Oi, Márcia! Oi, pessoal do Porta Aberta, meu nome é Márcia Castro, eu sou cantora e eu me identifico com a letra L, que significa lésbica. Eu me identifiquei com a letra L já desde muito cedo, né? Aos 14 anos eu já percebi que não gostava de meninos, que eu gostava de meninas. No começo me parecia um pouco confuso, não com relação à aceitação, mas com relação ao entendimento daquilo. Era misturado, porque eu gostava da minha amiga, mas ela era minha amiga. Então, como é que eu gostava da minha amiga de um jeito que não era sua amiga? Isso ficou um pouco confuso, mas essa confusão se esclareceu logo no primeiro beijo, na primeira consciência do desejo mesmo, e entendi ali naquele momento que eu era L, que eu era lésbica. Desde muito cedo, né, em minha casa, meu pai principalmente percebia, talvez até antes de mim, inconscientemente, né, que eu era lésbica. E ele sempre me empoderou muito nesse sentido, né? Ele sempre me trouxe muita segurança com relação a afeto, com relação a acolhimento. E isso pra mim foi extremamente importante. Eu não tive esse mesmo acolhimento de minha mãe, não no sentido do amor, mas dela aceitar mesmo o entendimento, né? Que a única filha dela era lésbica. Então, né, eu quebrei talvez um pouco a expectativa do castelo, que as mães criam, né? Algumas mães criam, né? Principalmente naquela época ali, década de 80, 90, na verdade. Mas meu pai não. Meu pai, ele me trouxe sempre muita segurança, muito acolhimento, e isso me fez ter muita força para enfrentar todos os desafios que ser lésbica impõe nesse mundo, né? Na verdade, não só ser lésbica, mas ser LGBTQIA+. Por conta disso, talvez, não que eu não tivesse desafios, né? O mundo, você sendo mulher e sendo lésbica hoje, sempre você vai ter mais desafios do que um homem heteronormativo, né?
Porém, eu consegui, por conta dessa força emocional trazida dentro de minha casa, eu consegui driblar muitos desses desafios. Então, eu não tenho nada na minha mente que me chegue como o maior desafio. Talvez para mim o maior desafio que continua sendo hoje é não conseguir poder viver de modo íntegro e completamente transparente um amor com a minha parceira, nas ruas andando de mão dadas, ou dar um beijo em rua explicitamente, com medo de violência, né? Tem alguns lugares que a gente se sente mais à vontade e tem outros lugares que a gente não se sente. Ou seja, você tem uma limitação da sua liberdade com relação a isso e medo de violência, efetivamente, né? Então, isso aí para mim é o maior desafio que eu ainda enfrento. E para quem tem dificuldade em se aceitar, o que eu deixo aqui como mensagem é que você vai ter que fazer isso de algum modo, em algum momento, ou você vai adoecer, né? Não existe como você suprimir algo tão forte, tão relevante dentro da construção da identidade. Não só da construção da identidade, mas da própria vida. Então, em algum momento, você vai ter que fazer isso. Eu sei que são muitos desafios, né? A depender do núcleo familiar no qual você vive, a depender da sociedade na qual você está inserida, do seu bairro, da sua cidade, da sua escola, enfim, do seu trabalho, né? São muitos núcleos sociais que a gente vive e cada um apresenta um desafio com relação a isso. Mas, como será inevitável, tente criar uma força dentro de você para que você não deixe com que esse social, ou que com seus próprios preconceitos criados a partir desse social, lhe limitem e lhe façam adoecer. Então é a mensagem que eu deixo aqui. Tente criar essa força emocional, essa musculatura emocional, porque esse momento será inevitável. E aí, na verdade, vai ser uma questão de quando será e quanto tempo você vai arrastar e quanta energia você vai perder para que esse momento chegue. Enfrente logo. São desafios muitos, eu sei, mas eu acho que nada mais forte e empoderador do que a liberdade de viver os nossos desejos. E, na verdade, a nossa essência, né? O nosso propósito no mundo. Ai, obrigado, Márcia. Foi lindo, mensagem Márcia, linda. A gente adorou. Muito obrigada por dividir aqui a sua vivência com a gente amou. E lógico, além do agradecimento pelo episódio, fica aqui também a nossa torcida para a chegada da Maria Flor aí, que ela venha com muita saúde. Um beijo bem grande em vocês. Muito! E para você que ouviu até aqui, dá uma passeadinha aí no nosso podcast para ouvir sobre as outras letras dentro dessa sigla maravilhosa. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, né, Pri? Isso mesmo, @Porta Aberta Podcast. Até o próximo episódio. Um beijo, galera! Um beijo! Tchau!